É muito importante, né, a gente estar num congresso sobre democracia e contextualizar o voluntariado empresarial nisso, né? E quando a gente fala de voluntariado na democracia, a gente não pode deixar de falar em diversidade, né? E lidar com as diferenças é super difícil, né, gente? É difícil a gente trabalhar, atuar com o diferente. O que é diferente, né? Agora eu vou parafrasear aí o Reinaldo Bulgarelli, que é meu ex-chefe e amigo. Diversos somos todos, né? Todos somos diversos. Então, nesse contexto, as empresas elas precisam estruturar programas que coloquem a diversidade em discussão. Elas precisam se esforçar para mostrar que a diversidade ela gera valor. Ela gera valor para o negócio, ela gera valor para as relações. E é uma consequência do trabalho voluntário lidar com a diversidade, né? Quando a gente vai falar com pessoas que têm essa experiência, sempre vem isso. A gente estava conversando disso há pouco. Então, a empresa ela pode ver nisso uma oportunidade para qualificar, né, e potencializar essas ações. E aí, a gente começou no GEV, a gente começou a ter essa discussão. Como é que a gente vai fazer o link de voluntariado empresarial e diversidade com empresas tão diferentes, de setores, áreas diferentes e tamanhos tão diferentes? Bom, há muitos anos a gente já fez um encontro abordando a diversidade, mas a gente não se aprofundou. Agora, em dezembro de 2007, a gente fez um encontro com foco mais no público LGBT+, e pessoas com deficiência, mas falamos de diversidade em geral e também falamos de ética. Bom, a sala estava cheia, o evento foi um sucesso, as discussões foram super ricas. E aí a gente pensou, gente, a gente precisa se aprofundar nisso. Chegou a hora da gente se aprofundar, da gente colocar outros públicos para virem falar, da gente pensar em outras oportunidades de ação. Porque assim, quando a gente pensa nos programas corporativos, para quem que são voltadas as nossas ações de voluntariado? Na sua maioria, são para grupos que estão em situação de vulnerabilidade, violência e exclusão. Até estava lembrando aqui, né, que na última vinda do Oliver Adam ao Brasil, né, que é o coordenador executivo do Programa de Voluntários das Nações Unidas, ele falou, gente, o voluntariado ele tem que ser ferramenta de inclusão, ele tem que participar do enfrentamento, né, das desigualdades sociais, ele não pode contribuir para alargar essas dificuldades. E aí, como é que a gente faz isso? Com informação, com consciência, com sensibilização, né? A empresa, ela pode atuar de forma mais estratégica, macro, levando essa consciência. Então, falando para o seu colaborador a importância dos valores dos direitos humanos, que hoje a gente vê muita gente falando aí bobagem no assunto, e a gente sabe que muita gente lutou, morreu para que a gente, né, tivesse uma declaração de direitos humanos. A empresa ela pode falar de respeito, ela pode falar de tolerância, que isso gente, está intrínseco à boa convivência, né? E convivência, eu tô aqui convivendo com a minha família, com os meus amigos, dentro da empresa onde eu trabalho, né? Da organização, enfim. É fundamental que a gente saiba conviver. E a empresa, ela pode fazer isso, ela tem ferramentas de comunicação para fazer isso, ela pode tomar as rédeas da situação e fazer isso. Mas ela pode até mais especificamente trabalhar com esses grupos específicos em vulnerabilidade, né? Que são, em sua maioria, mulheres, negros, pessoas com deficiência, população LGBT+, indígenas, imigrantes, né? Refugiados. Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, né? A importância da gente falar disso e a gente ter projeto com isso, eu trouxe aqui alguns dados aí alarmantes de fontes diversas que muitos já devem ter ouvido falar de todos, né? Mas no caso das mulheres, né? A cada 2 horas morre uma mulher assassinada no Brasil. Todos os dias registrados temos 135 estupros, sendo que 10 deles são coletivos.
Agora na esfera do trabalho, né? 8% dos cargos de liderança no mundo, de presidência, são ocupados por mulheres. Não sei, alguma coisa deve estar errada. E quando a gente fala dos negros, né? De 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. A gente tem um dado de 2015 que mostra que o branco, ele ganha em média sempre o dobro do negro na mesma posição. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, estima-se que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Apenas 1% dessas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho. Quando a gente fala da população LGBT+, a cada 19 horas, uma pessoa ou é assassinada, ou se mata, ou se suicida por causa da LGBTfobia. E a gente consegue ser o campeão mundial nesse ranking, né? E nos refugiados, né, é muito alarmante. Desde que a gente começou a receber muitos refugiados, as denúncias de xenofobia cresceram 600%. Ou seja, a gente é um país preconceituoso, a gente é um país racista, enfim, a gente é um país machista. Então, assim, como é que o voluntariado empresarial pode atuar, pode contribuir nisso? E a boa notícia é que a gente tem alguns cases, a gente tem empresas já pensando nisso. Eu vou trazer alguns cases, alguns que eu conheço, alguns que eu li, alguns que eu ouvi algumas pessoas contarem. Se tiver alguém dessas empresas aqui e quiser complementar depois, fica super à vontade. Acho que eu vou começar aí falando, uma das empresas que teve no GEB com a gente em dezembro, é o Grupo Segurador Banco do Brasil, MAFRE, e eles têm um projeto com a Casa Florescer, que é uma organização que acolhe mulheres travestis e transexuais aqui em São Paulo, e eles têm um programa de voluntariado que faz a relação dos voluntários. Tanto os voluntários vão até a organização, quanto também recebem as meninas na sua sede. Também, nesse mesmo público, a gente tem o caso da Atento, que fez uma capacitação em cidadania, ética, empregabilidade, também com um grupo de mulheres da Casa Florescer. E também eu ouvi falar, tem notícias aí do Facebook, que tem 2 projetos muito bacanas, um de empoderamento das organizações e ativistas, né, para que eles entendam utilizar as ferramentas das mídias sociais para divulgar melhor suas causas. E também tem um outro projeto de um laboratório de inovação social em Heliópolis, que formou uma turma apenas de mulheres trans. Quando a gente fala aí de negros, acho que tem pouquíssimas iniciativas de voluntariado empresarial que trabalham para empoderar e incluir o público negro. Então, assim, eu busquei aí da Fundação Telefônica, eu vi que eles fizeram um projeto uns anos atrás de férias voluntárias. Então, funcionários do Brasil e de outro país vieram para uma comunidade quilombola, passarem suas férias fazendo um trabalho voluntário para revitalizar um centro cultural e alguma outra reforma ali naquele local.